Bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida, sejam bem-vindos no Palavra do Cardeal. Palavra do Cardeal, esse programa que você tem toda semana, junto, levando para sua casa, para sua família, a presença de Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom dia a vocês todos. E é o primeiro encontro em outubro, então desejamos um bom mês de outubro. Para todo mundo. E um bom domingo, que é um domingo cheio. Hoje um domingo cheio, já deve ter gente já saindo já para votar, já gente já se preparando já, né, para votar, mas vamos conversar. Gente que já assistiu a missa do Papa. Já assistiu, é verdade, missa do sino, né? Abertura do sínodo em Roma, do sínodo, né? dos jovens, vamos falar sobre isso daqui a pouco, Dom Odilo. Vamos começar pelo Evangelho, hoje é o 27º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. O que Deus uniu, o homem não separe, né? Isso vem nos outros evangelhos também, né? Mas Marcos também fala isso, né, Dom Odilo? A questão posta no Evangelho lido hoje na igreja é justamente o casamento e o divórcio. Isso. E os fariseus, os mestres da lei, que eram os guardiões da lei religiosa, né, da doutrina religiosa, eles vêm perguntar a Jesus para pô-lo à prova. Eles querem pôr uma armadilha a Jesus. Se é possível o homem separar-se da mulher. Em outras palavras, se Jesus é a favor ou contra o divórcio. Você vê que esse assunto não é de hoje, né? Já no tempo de Jesus. Isso mesmo. E os assuntos e as questões em relação ao casamento e divórcio, no fundo, continuam as mesmas desde sempre. E olha a resposta que Jesus dá, né? Jesus pergunta, escuta, o que Moisés, que é o autor da lei da religião, né, judaica, o que Moisés prescreveu? Moisés permitiu o divórcio em certas situações. E Jesus diz, bem, Moisés permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Ou seja, o pensamento original de Deus era outro. Jesus supera, quer a armadilha que eles puseram para ver se ele caía, mas também o pensamento fácil de dizer pode, não pode. É questão de ver, afinal, o que significa o casamento, o que Deus quis com o casamento. Então, no princípio, Deus não pensou no divórcio, Deus pensou na união. Deus chamou o homem e a mulher à união, ao casamento, mas a união, portanto, a fidelidade e não a separação. Casamento é para a união, esta é a intenção do casamento. Mas e depois tantos problemas? Bem, Jesus fala, não separe o homem o que Deus uniu. Bem, Deus uniu, o homem não deve separar. Mas hoje, como no tempo de Jesus, muitas vezes tem que se perguntar, será que Deus uniu? É verdade. Será que Deus uniu? Muitas vezes acontecem casamentos de fantasia, casamentos que não são verdadeiros casamentos falhos porque houve intenção falha na hora de casar e assim por diante. Houve alguma deficiência no consentimento, alguma falta de liberdade em dar o consentimento. E casamento que não podia ter existido mesmo, né? Porque, e que, portanto, mesmo se foi feita a celebração, o rito, o casamento de fato não existiu. São os tais de casamentos nulos. Né? E hoje a igreja está muito atenta a isso, em olhar, bem, se um casamento falhou, mas de fato esse casamento já existia mesmo ou era falho desde o início. Então, a questão da nulidade dos casamentos, que hoje nós temos como trabalho importante nos nossos tribunais eclesiásticos para assistir e ajudar aqueles casais que querem fazer uma verificação se o seu casamento que falhou, que faliu, era verdadeiro casamento. E se não era verdadeiro casamento, tem que haver então a declaração de nulidade por parte da igreja, para então as pessoas ficarem livres de poderem realizar um verdadeiro casamento. Não se anula, né, Dom Odilo, um sacramento, né? Exato, a igreja não anula. Que ele nunca existiu, né? Declara-se que ele era nulo desde o início, né? Que ele de fato nunca existiu. Porque um ato, um sacramento não se anula, né? Exatamente. Sacramento, né?
Dom Dilo, vamos passar. Eu queria mais uma vez lembrar, hoje é dia das eleições, gente. Então, um dia muito importante. Semana passada o Dom Dilo já falou sobre isso, mas mais uma vez a gente reiterar e reforçando justamente como é importante a participação do cristão nesse dia, né? Hoje é um dia, digamos, de manifestação cívica, né? Em que todos os cidadãos são convidados a se expressarem através do voto. E isso é muito importante para a edificação da sociedade, o caminho democrático, a convivência democrática. É nas urnas, né? Levadas a sério, o voto levado a sério vai expressar a vontade, né? A vontade da maioria dos brasileiros ou da minoria dos brasileiros, que depois os governantes devem levar em conta. Por isso que é muito importante, de fato, o comparecimento nas urnas. Claro, há sempre motivos para eventualmente não comparecer, vários tipos de motivos, uma viagem, por exemplo, que não se está presente, você não pode votar. Porém, seria tão importante que todos votassem, todos expressassem de fato o seu voto e com muita consciência e responsabilidade, porque o voto depois tem consequências para a vida política de todo o Brasil e durante 4 anos, né? Hoje em Roma iniciou o Sínodo da Juventude. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o sínodo, que é para as pessoas entenderem o que significa. O senhor participa do sínodo, né? E também para a gente entender qual a intenção e qual a proposta do Papa para esse sínodo da juventude, Dom Dilo. Então, nesta manhã o Papa abriu a celebração do sínodo sobre a juventude. Sobre a juventude, né? A definição pode levar a equívoco, não é um sínodo dos jovens, mas sobre os jovens, sobre a juventude, na verdade. Claro, com uma porção de jovens convidados a estarem presentes, a se expressarem no sínodo, jovens do mundo inteiro. Mas é o sínodo dos bispos. O sínodo dos bispos é um organismo da igreja que tem as suas assembleias ordinárias, né? Assembleias ordinárias, assembleias extraordinárias. Então, esta é uma assembleia ordinária. 15ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que tem o Papa à frente, né? O Papa convida bispos, os bispos que representam os bispos de cada país, não são todos os bispos, e então se discute um tema. Neste ano, nesta 15ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, o tema é juventude, fé e opção, o discernimento vocacional. Em outras palavras, continua o tema da evangelização, só agora focado na juventude. Igreja e juventude. Igreja que se volta para a juventude e olha com muita atenção a questão da transmissão da fé à juventude, o envolvimento da juventude na vida da igreja, porque a juventude hoje são os adultos de amanhã que devem levar avante isso que é a vida e a missão da igreja. E o discernimento vocacional aqui não se refere somente à vocação religiosa ou sacerdotal? Ou tem uma... Não se refere só à vocação religiosa e sacerdotal, bem que isso também. Também é. Mas o discernimento vocacional, no fundo, fala da busca de clarear o lugar que cada um deve ocupar na sociedade e também na igreja. Os jovens são chamados a ocuparem o seu lugar, a se prepararem melhor para ocuparem o seu lugar na sociedade e na igreja. Jovens, membros da igreja, serem leigos cristãos ativos na vida da igreja e da sociedade. Olha, gente, essa semana também é muito importante para todos nós, justamente porque dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. São 2 títulos dados pela igreja, né? Rainha e Padroeira do Brasil, né? Nós temos Nossa Senhora Aparecida, né? Sem esquecer que hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário. Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro. Então rezemos o Rosário, mas também nos preparemos para o dia 12 de outubro, festa tão bonita, tão querida dos brasileiros, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rainha do Brasil, como é o seu título também. É uma devoção muito bonita, muito cara a todos os brasileiros. E, claro, já está tendo a novena de Nossa Senhora Aparecida. Pelo Brasil inteiro, há tantas igrejas, paróquias, santuários dedicados a Nossa Senhora Aparecida.
Esse é um momento forte de evangelização, de a gente lembrar a presença da Mãe de Cristo e nossa Mãe na nossa vida de cristãos. Jesus que quis que ela estivesse presente em nossa vida como mãe, e nós a acolhemos e veneramos com muita alegria e carinho como nossa mãe. Vamos dar a bênção, Dom Odilo, dá a bênção para a gente nesse momento. Pois não, uma boa semana para todos. Essa semana intensa, cheia de expectativas. É verdade, é isso mesmo. E naturalmente também de muitas alegrias em vista da festa de Nossa Senhora Aparecida. Preparemos-nos para o domingo que vem, que temos mais uma bela celebração Sim, em Roma, com canonização. a canonização do Papa Paulo VI, de Dom Oscar Romero e de outros 4 bem-aventurados, né, que são 2 padres, um jovem e uma religiosa, que serão proclamados santos. Domingo que vem, participe dessa celebração pelas mídias, pela televisão, logo cedo, às 5 da manhã, a transmissão da canonização do Papa Paulo VI, Dom Oscar Romero e de outros santos em Roma. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.